Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o item 7 da nossa lista, do nosso programa de estudo, que é o serviço, que é a intercessão, né? Lembrem que na última semana nós estávamos fechando a oração e tinha um subassunto de oração que era oração intercessória. Como o próximo assunto é intercessão, vamos falar de intercessão de uma forma geral, inclusive da oração intercessória. Alguém aqui pode me dar um exemplo de ação intercessória que conheça, que já tenha participado? Dá um exemplo. A Igreja Católica Carismáticos fala. Tem um grupo de intercessão, exatamente. Eu conheci já também. Eu já participei. Fenômeno, bem interessante o trabalho que o pessoal faz, né? Segundo André Luiz, intercessão, e segundo o dicionário também, tem um glossário aqui da obra de André Luiz, a definição que os espíritos dão é a mesma que o dicionário dá. Intercessão, ou ato de interceder, é pedir, rogar, suplicar por outra pessoa. Intervir a favor de alguém em algum assunto. Um exemplo também que eu acho bem interessante é o serviço, a tarefa que nós participamos hoje. Esse é um serviço intercessório que nós participamos na terça e na quarta. Pode ser que durante esse trabalho a gente esteja resolvendo um problema criado ou que nós participamos, mas nós nunca vamos saber disso, ou pelo menos não agora. Então nós estamos nesse serviço de intercessão. É quando a gente pede por alguém. Uma característica que o André Luiz fala, porque Kardec não trata de intercessão com o nome intercessão, em algumas partes da obra da Revista Espírita, Kardec fala de orar por outras pessoas. Ele trata desse assunto, mas não com esse título, não com esse foco. Já André Luiz, durante o desdobramento da obra dele, ele pega o que Kardec ensinou e mostra o que é o serviço de intercessão e classifica isso. Então nós podemos participar de uma intercessão por alguém, rogando por alguém para que sejam usados nossos créditos. Ou nós, mesmo sem ter créditos, podemos pedir por alguém. Aí, neste caso, o intercessor, não tendo crédito, irá verificar o merecimento ou a necessidade daquela pessoa a quem vai se pedir. Exemplo, nosso lar, a mãe de André Luiz, consegue que o ministro Clarencio do nosso lar retire ele do umbral e leve para o Ministério do Auxílio em nosso lar, usando os créditos de trabalho dela. Que no caso, os créditos de trabalho dela tinham o nome de bônus horas, que é uma moeda utilizada em muitas colônias. Embora ela não fosse trabalhadora de nosso lar, ela, que vivia numa instância superior a nosso lar, ela conseguiu com os créditos dela que o filho dela não fosse levado para um posto de socorro do umbral, para uma outra estrutura que poderia estar dentro do umbral mesmo. Ela conseguiu que o filho dela, com base nos créditos dela, fosse levado inclusive para o segundo ministério e em hierarquia desde o nosso lar, porque ele poderia ter ido logo para o ministério mais inferior, da regeneração. Mas ele foi para o segundo, para o auxílio. Ele não passa pelas câmaras de retificação que ficam abaixo do nosso lar. E aí os instrutores, orientadores falam: quem intercedeu por você, primeiramente foi sua mãe. Segundo, foram 15 pessoas das 6.000 que você atendeu de graça quando você era clínico na Terra. 15 pessoas não esqueceram de você. Oraram, rogaram por você quando você desencarnou, e essas orações chegaram aqui como intercessoras a você. Olha aí um exemplo, não é? E aí, no momento que nós estamos aqui
e oramos para alguém que a gente não conhece, que chegou a primeira vez hoje na FEJOG, a gente na verdade está colocando os nossos créditos espirituais a favor daquela pessoa. E isso é uma matemática extremamente elaborada, que vai ser utilizada pela espiritualidade para ver o nível de auxílio que vai promover para aquela pessoa. Porque uma questão muito importante que a gente deve sair daqui hoje em mente é que no serviço intercessório ocorre a assistência. Raramente, para não dizer nunca, ocorre a solução de um problema. Ocorre a assistência. Por que eu digo isso? A pessoa está com uma doença física. O nosso trabalho irá curar essa pessoa? Nunca. Nunca. Ah, mas eu já ouvi falar de alguém que foi em uma casa espírita e saiu curada do câncer. Ela teve o corpo físico curado, no máximo. Porque o corpo perispiritual e o espírito, só quem pode curar é o dono. Então, algo que, por incrível que pareça, ainda acontece em casas espíritas que fazem um trabalho da assistência física e espiritual. Existem grupos e médios prometendo a cura. Como você pode curar o espírito de alguém se a doença que ele tem é derivado de uma mazela moral? Nós então temos a capacidade de fazer com que alguém deixe de ser orgulhoso? E pode ser, como na própria obra de André Luiz, tem um caso de um senhor que está com um câncer, e aquele câncer é um remédio para ele. Para nós, olhando, é uma doença, mas para ele é um remédio. Por quê? Ele era péssimo de relacionamento com a família, vivia humilhando os filhos, a mulher, os parentes todos. Ele era rico, vocês não prestam, vocês não valem nada, não preciso de vocês. Aí o câncer levou ele para a cama e ele não conseguia nem ir no banheiro. Aí a mulher tinha que dar banho nele, a filha tinha que trocar a fralda, alguém tinha que limpar ele, dar banho, dar remédio. E aí assim, a dor foi lapidando aquele orgulho. E ele foi entendendo, os espíritos visitavam ele falando: a doença intransigente cura o intransigente. Cura a intransigência da pessoa. Porque a doença não deu trégua a ele até desencarnar. E aí ele desencarna e percebe: olha como eu era arrogante. Mas só aprendeu na dor, porque todos os outros chamados foram ignorados. Percebem aí que nós, no serviço intercessório, nunca podemos prometer a solução de um problema. Outro exemplo, na desobsessão. Alguns médios, inclusive que eu já assisti o médio dizer que vai curar a obsessão da pessoa. Como alguém pode curar uma relação que tem 300 anos de problema, em que hoje é um homem que está desencarnado perseguindo uma mulher que ele amou uma época e que agora está encarnada, está casada com outro homem, e o obsessor está ali. Lógico que está por sintonia com ela. Como nós vamos poder, com os passes, com uns diálogos, alguns esclarecimentos de horas e dias, resolver uma questão que foi formada há 300, 500, até mais tempo? Você vê no domínio da mediunidade, tem uma mulher que está obsediada por um homem, que eles dois começaram a briga 1000 anos atrás. Aulus vai lá no perispírito dela, ausculta o perispírito e diz: ele foi um legionário de Hugo na Provença, antiga Itália,
na época das cruzadas, e ela enganou ele e acabou fazendo com que ele matasse a família dele toda para ficar com o dinheiro e ficar com ele. E depois ela disse: eu não vou ficar com você não. E aí durante 900 e poucos anos ele estava perseguindo ela entre reencarnações e reencarnações. Aí um caso desse vem aqui, porque pode vir. Esse caso que eles estavam analisando foi em 1944. Não tem problema nenhum um caso desse vir aqui. Até mais grave. Então nós precisamos ter a consciência de que nós não vamos conseguir, com um diálogo de nem de um ano, nem com passes, tratamentos, vamos conseguir resolver isso. A nossa intercessão auxilia para que aquela pessoa que está encarnada se espiritualize e ela resolva fazer um movimento de mudança. Porque essa mulher estava sendo preparada já há décadas e ela rejeitava o quê? Qual é a melhor solução numa questão dessa aí? Quem tem a ideia? Se a gente estivesse lá no plano espiritual, qual é a ideia que vocês dariam para resolver essa questão? Receber como filho. Botar os dois casados. Não, ela já está encarnada, ele está desencarnado, ela é jovem, filho. Rita matou aqui, ganhou uma caixa de chocolate vazia. Filho problema. Hã? Filho problema. Não, filho quase não. Certo. Entendeu? Então ela estava rejeitando essa ideia. Aí a providência divina levou ela para conhecer o Espiritismo, para talvez aí com o Evangelho redivivo, escrito, desenhado para a criança, o coração dela comece a aceitar aquela ideia. Imagine se nós temos o poder de consertar uma questão dessa. Se Jesus levou 1000 anos, por incrível que pareça, tem casas e tem médiuns que acham que pode fazer melhor do que o trabalho que Jesus está fazendo. Jesus tem 900 anos tentando resolver essa questão e ainda não resolveu. E nós temos irmãos que chegam e dizem: nada, você vai lá, toma 4 semanas de paz, menino, resolveu todos os seus obsessores. Mas a gente tirar 300 obsessores da Gisele, cadê ela? Está aqui? Não. Então eu posso falar com 4 passes. 75 por passo, impossível. Percebem então que nós também não só devemos orientar o assistido, sempre lembrar que ele é Senhor da sua vida. O serviço intercessório é um serviço de auxílio. Um outro exemplo, Missionários da Luz. O Alexandre está guiando o André Luiz em vários centros espíritas e eles chegam na casa de um senhor intransigente também, chega num centro espírita. E o orientador diz: esse senhor já vem aqui há algumas semanas. Ele hoje está recebendo a 10ª dose completa de tratamento. Fluídico, energético e magnético, os 3. O orientador diz assim: ele está tomando hoje 10 doses. Aí o André Luiz diz assim: então ele está curado? O orientador do passe diz: não, André. É uma metodologia que nós utilizamos, que nós damos 10 doses, paramos a aplicação para esperar ele fazer o movimento de melhora moral. Que, diga-se de passagem, ele comenta, ele até agora não fez nenhum. Entrou na casa do mesmo jeito que entrou e está, ouvindo palestra, ouvindo tudo. Não fez nenhum movimento. Aí o André: mas e aí? A gente tem que esperar algumas semanas para que ele tente, acorde para fazer esse movimento, e aí no futuro a gente vai avaliar se ele passará por outra sessão e receberá mais tratamentos completos, porque até lá ele vai ouvir o Evangelho. Percebem que nós o tempo todo temos que gerenciar a nossa expectativa, porque muitas vezes nós desejamos promover a cura do assistido que vem à casa espírita, de alguém que a gente vai visitar no hospital, de um familiar nosso, esquecendo que ali está um espírito imortal de centenas de reencarnações
que está reconstruindo a vida dele a cada minuto. Flávio, posso perguntar? Por favor. Eu esqueço e vou falando igual uma metralhadora. Sim. A pessoa pede ajuda, eu não digo não. Aí eu vou fazer. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Aí a minha amiga liga e pede para orar pelo filho, que está em casa, usa droga. Aí usa droga, abstinência do processo depressivo, e não vai trabalhar, e quer se matar. Não. Liga para ele, Sibeli, por favor, liga para ele, faz uma oração com ele, vê se é melhor. Aí o telefone, conversei com ele, falei, vamos conversar, presta atenção, vamos mentalizar seus anjos da guarda, você vê, você sabe as pessoas que te cercam, fui conversando, devo ter conversado com ele uns 15 minutos. Enfim, conversamos, a gente faz aquela orientação para ele e tal. Ficou bom, foi trabalhar, ótimo, eu fui pra cama. Só levantei no dia seguinte. E domingo ela ligou para mim, para me contar que vai se internar, que tá tudo bem, não sei o que e tal. Terminou o telefonema, fui pra cama. Eu já falei isso para você tem uma intuição das mais notáveis que eu já vi. Eu ia tocar nesse assunto também. Toda vez, algo como esse aí, um caso prático, esse jovem usa droga. Nós podemos afirmar sem a menor dúvida, ele tem problema de obsessão. Alguém duvida disso? Não. Ninguém usa droga sozinho. Nem ele. Ninguém? Hã? Nem ele. Ele não tem dúvida. Não. Perfeito. Uma coisa que não com 100% de certeza eu posso afirmar, ele não está curado. Ocorreu aí um processo de afastamento temporário que vai se esperar alguma coisa acontecer, ou para bem ou uma recaída. Dinheiro. Sim, está sem dinheiro, perfeito, porque é muito rápido. Não, ele está sem dinheiro. Uma lição sobre isso, o Allan Kardec nos dá na Revista Espírita, se eu não me engano, em 1968. Eu tenho esse texto que diz o seguinte: olha, se a pessoa está com problema de obsessão, ninguém deve tentar ajudar sozinho. Perda de tempo. O espírito é taxativo. Deus não daria o poder de alguém resolver uma obsessão sozinho. No mínimo, o que pode acontecer é nada. No máximo, essa pessoa, os espíritos estão obsediando essa pessoa, pode atacar a outra. A orientação que o espírito dá para Allan Kardec, para o amigo dele, que é o sogro de uma mulher que está com problema de subjugação, é o seguinte: consiga no mínimo 6 pessoas de conduta ilibada, a palavra que ele usou, o tradutor deu, né? Guilom Ribeiro deu, ilibada, que durante 30 dias, sem falhar, ele usa um termo lá, sem falhar, a pessoa ore para aquela outra. Não precisa ser no mesmo horário, no mínimo 6 pessoas. Assim eles fazem e assim eles conseguiram ter o êxito, sem mesmo o assistido souber. Ele nem sabia, a mulher não sabia, não acreditava no espiritismo, tinha casado e por causa do casamento, que é uma outra história que depois a gente aborda, sempre há um gatilho, por causa do casamento ela sofreu subjugação. Havia um espírito que era apaixonado por ela, no momento que ela casou com o noivo, o espírito disse: não, você não vai possuir minha mulher não. E ele aí passou a possuí-la. Ela ficou subjugada. Então, se nós temos, alguém pede auxílio para essa pessoa, para alguém que é obsediado, tente trazer para a casa espírita. Se a pessoa não aceitar, nunca chame menos do que 5 pessoas para te ajudar. Mas o objetivo não foi fazer desobsessão, foi simplesmente orar, e todo domingo Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você, qual é a diferença entre mexer num vespeiro com uma... Então, só de conversar com a mãe eu vou passar mal. Não, depende do seguinte, é o segundo ponto que eu ia tocar. Se a pessoa tem sinais de doença, a pessoa está com doença física ou emocional, os espíritos dizem, nós podemos sim ajudar. Uma pessoa pode ser que ajude. Uma pessoa. Mas se a obsessão é franca, nem tente. Você está correndo risco. Visitar a pessoa é loucura. Mas não pode nem falar no telefone para poder dar um apoio moral, para conversar. Mas se você já sabe que não vai funcionar, para que perder tempo? Mas é uma mãe, é minha
amiga, vamos de novo a mãe. Sim, a mãe sim, mas não orar, porque no momento que você ora, você se conectou energeticamente com o problema. Eu falei pra ela, ela acredita. Gente, não é da minha cabeça, eu posso trazer aqui semana que vem os artigos que o próprio Kardec fala isso, e o próprio André Luiz está aqui, ó, falando inúmeras vezes. A gente pode sim dar aconselhamento psicológico para os parentes, ajudar, como você falou. Como você vai negar e dizer, olha, eu não posso conversar com você não, senão eu estou frito. Não, com ele. mas Conversar e não se ligar, né? é inútil. Inútil. Se Não você... dizer pra mãe, não vou. É. Não, não é falar isso. Eu falo assim, ó, você vai pro centro. Vai pro centro. Mas é a pessoa não aceitar, você pode, você deve ajudar com a ajuda de outras pessoas. Eu estou falando em caso onde a obsessão não há dúvida, é franca. Não vá sozinho, porque o risco é muito grande. O espírito foi taxativo para Kardec. Deus não daria esse poder a um homem. O processo obsessivo é todo da mãe. Como assim? Ele é filho de um passado, né? Ah, tá, entendi. Tá. É uma outra história. Não vai ter. Mas deixa eu te Acho que ela te perguntou, falou primeiro ali. Fátima, foi alguém aí que falou, eu vi. Ah. Na capelania, a gente tem a capelania hospitalar, que é visita a hospitais, a gente nunca pode ir sozinho. O capelão sempre vai com o outro, em dupla, né? Ou trio, fazendo a visita. E nós temos a outra frente, que é a capelania domiciliar. Quando nos é solicitado um atendimento como que ela acabou de dizer, uma pessoa tentando suicídio, cometer suicídio, uma pessoa que realmente foi enveredado em vícios, nós sempre vamos com, você falou, um time, né? Um grupo de mais pessoas já preparadas para esse trabalho. Exatamente. E a capelania, ela não tem braços para atender Tudo, né? tudo. E por isso a gente tem tentado, junto às casas espíritas, conversar com os seus dirigentes para que isso possa acontecer dentro da casa, para atender as proximidades dessas casas. Porque chegou uma pessoa até mim na semana passada e dizendo o seguinte, que ela tinha uma vizinha que ela estava tentando cometer suicídio. A todos os dias ela enviava aquelas mensagens suicidas e ela chegava para o dirigente da casa e a resposta era, traga ela até mim, até a casa. E é muito difícil você trazer essa pessoa. Sim, se ela não quer. Com e certeza. ela sozinha ela não conseguia. Então ela ficou de mãos atadas. E é complicado mesmo, né? Talvez então promover grupos dentro da casa para que possa atender, no caso desse exemplo que ela acabou de dar. Mas já tem esses grupos. No final da reunião de quarta-feira, basta falar com o coordenador vai orientar a equipe e a pessoa que está mais ligada ao problema é a ponte de ligação com o problema. A pessoa naquele momento ali, todo mundo irradia a força, a espiritualidade vai usar aquele material coletado para fazer a assistência física. E a assistência moral, não precisa de material, eles vão tentar ajudar com aqueles espíritos que estão obsediando a pessoa. Flávio, eu fiquei assustada agora que você colocou. Eu tenho a prima da minha neta que está numa situação muito difícil. Ela teve muitos problemas no passado, perdeu uma irmãzinha, a mãe abandonou praticamente os outros 2 filhos por conta dessa criança que morreu. Eles foram criados assim, de qualquer maneira. São famílias, é uma família católica, né? Não aceita o espiritismo, porque desde a época que morreu a menininha, a gente tentou se aproximar para aceitar. E a menina teve lá em casa passar as férias, e eu fiquei penalizada, apesar de que ela fez tanta futrica lá, botou minha neta em situação ruim, e minha neta conversou, vó, eu tenho pena dela. Eu falei, eu também tenho, eu vou ver o que eu posso fazer por ela. E eu vim aqui pedir a Maria e estou fazendo com as quarta-feiras em nome dela, Aqui. representando ela aqui. Não tem problema nenhum. Mas olha aqui, na última quarta-feira, um dos obsessores, que ela usa droga,
um dos obsessores já me questionou, por que você vem rezar? Então, eu estou correndo risco? Não, porque você está fazendo isso na casa espírita, com a proteção da casa espírita, né? Mas, vírgula, é importante não esquecer. Eu já falei isso no nosso curso de ectoplasmia e eu preciso ser enfático em dizer isso. Ninguém, repito, ninguém que faz parte de nenhum grupo de reunião mediúnica pode ter telhado de vidro. Basta nós criarmos aqui uma estatística dos médiuns que participaram dessa casa, que participam da capelania e de qualquer outro grupo mediúnico. Eu estou tentando me modificar, né? Mas eu sou casado com a Fernanda, mas tenho um amante. E vou fazer parte da capelania. E vou fazer parte do trabalho mediúnico da FEJOG. Minha querida, é certo, é fatal. Vai apanhar. Com certeza, muito. Né? Porque a única forma de atacar um trabalhador que ameaça essas legiões, a gente vai abordar isso aqui muito, é observar aonde há brechas para entrar. E aí, nesse caso, eles entram com uma força implacável, destruidora, para fazer com que aquela pessoa se desequilibre a família dela e, de preferência, desequilibre o grupo. Eles procuram o que você mais gosta ou de quem você mais gosta. Procura tudo, desde que você tenha essa brecha. Deixa eu te perguntar. Eu tenho uma grande amiga minha que ela realmente passa por esse problema de droga, né? Ela é espírita, ela é médium, então ela já participou de casa, de tudo, mas só que é lá de Belém, né? E ela voltou a se drogar, em dezembro mais ou menos. Eu liguei para ela, disse: minha amiga, não é assim, não faz isso, vou começar a fazer um tratamento para você. Mas eu conversei com ela, tentei fazer ela ler o Evangelho, e eu fiz o tratamento aqui, né? Ela conseguiu ser internada para poder limpar, né, tudo, não sei como é que funciona, e conseguiu, depois do tempo de internação, ela voltou e está fazendo o tratamento dela lá em Belém. Aí eu te pergunto, os telefonemas para dar apoio, para conversar, tu diz que isso não é legal? Como você fez na casa, dentro da casa espírita, você está sob a proteção do grupo mediúnico da casa espírita. Mas fazer isso em casa, sozinho... Não, o que eu faço em casa é conversar com ela, dizer para ela que ela precisa, para ela melhorar tudo, que ela tem condição. Mas o auxílio à irradiação você não fez na casa espírita? Fiz aqui, o tratamento todo, tudo aqui. E eu consegui. Fala isso assim, ó, inúmeros casos. E ela conseguiu voltar e começar a fazer ela mesma o tratamento dela em Belém. Porque antes ela não estava conseguindo nem passar na frente da casa espírita. Mas é difícil a pessoa conseguir lá. Ela precisará ter um esforço pessoal bem significativo para conseguir vencer. Mas ela começou porque ela conseguiu parar, né? Pelo menos temporariamente, né? Não sei. E é natural que seja assim. Às vezes, esse trabalho intercessório é necessário até anos de tratamento. Por isso que o nosso trabalho, além da benevolência, é de paciência. O próprio Alexandre, analisando um desses casos longos, ele diz a si mesmo: não podemos descartar as soluções vagarosas. Não é? Então o desafio, né, finalizando, da intercessão, não é o êxito, nem conseguir ajudar. Porque Deus nunca está pobre. Deus tem todos os recursos para ajudar. A questão toda é que aquele que predispõe-se a interceder precisa ou ter crédito ou estar focado no bem.
tentando a todo custo trocar as suas telhas de vidro do orgulho, da vaidade, da maledicência e dos equívocos mais graves moralmente falando, a fim de que ele possa ser o canalizador do auxílio e assim se beneficiar. Quando um grupo não consegue nenhum tipo de auxílio para outra pessoa, é porque esse grupo não tem crédito nenhum. Nenhum. É raro, mas acontece. Porque a providência divina nunca está pobre. Tem alguma outra pergunta? Se a gente, senão a gente semana que vem continua. Galida está ali, ó. Só uma pergunta, Flávio. Eu lembrei de alguns casos. Na capelania mesmo, já houve situações da gente estar fazendo prece, enfim, e a gente levar por doada e ir para trás. Então, muitas situações, como você falou, a gente está contrariando ali um processo de... Os espíritos conseguem proteger todo trabalhador, desde que ele não dê brecha à espiritualidade inferior. A reunião, gente, mais nobre que existe em termos de espiritismo é a ectoplasmia. Os espíritos não conseguem impedir um obsessor de entrar se ele estiver ligado a um trabalhador, um assistido ou alguém, algum médium de efeito físico da reunião. Aulus é taxativo no domínio da mediunidade. Nós não conseguimos bloquear o acesso do espírito porque ele está tão ligado ao obsediado que eles dois é como se fosse uma pessoa só. Então, é a mesma matemática, é a mesma conta. Se nós não fecharmos essa porta, ninguém consegue fechar. Era tão bom quando eu era evangélico, algumas reencarnações, que eu podia botar a culpa no diabo. Agora eu não posso botar mais a culpa em ninguém. Gente, pode... Hã? Pode falar. Rapidinho, você falou aí você falou ali da situação dela, né? Mas uma situação emergencial ali, está numa situação que você tenta ajudar. Aconteceu comigo agora esse final de semana com a minha mãe, né? Dentro do carro, totalmente fora, eu fui lá, fiz a minha prece, rezei, chamei, consegui resolver. Mas aí eu, né, bati no peito, resolvi, né? Aí você está falando agora, eu estou pensando. Aí numa situação dessa, foi uma situação emergencial ali, que eu ajudei. Mas, isso depois trazer para cá, ou não fazer? Você falou assim, toma cuidado, né? Mas aí, sempre trazer para a casa espírita, mas no seu caso específico é de sua família. De sua família você está envolvido. Se era um obsessor que estava ali, você não é filho à toa de alguém que caiu do céu. Então, entendeu? Ali é diferente a situação. Mas o nosso guarda-chuva é sempre a casa espírita. Sempre. Sempre. Porque qualquer aventura fora da casa espírita é uma aventura. É sozinho. Pode contar com o auxílio dos espíritos, mas estará à mercê de forças sem controle. Mas essas coisas são muito engraçadas, né? Hoje eu fui fazer um atendimento, ela queria conversar comigo e o seu sino. Aí eu marquei o seu sino, aí o seu sino, minha filha, traz ele aqui na UEC. Me pega aqui no restaurante, vamos lá para a UEC. Tá. Aí ela ia almoçar comigo. Então eu saio do meu trabalho, passo na sua casa, te pego e a gente vai. Hora de almoço, porque almoçar comigo. Aí eu falei, filha, você vai fazer o seguinte para minha filha, você vai colar na gente, para ela não conseguir falar do assunto dela, do problema dela comigo, dentro da nossa casa, certo? Então você não sai de perto, puxa, conversa com ela, outras coisas. Quando eu estiver no carro indo, ela vai falar, mas eu já estou indo me encontrar com o Salcino, já estou entrando na UEC, e aí vai. Ela não respeitou a minha filha e ficou falando na minha casa, eu tive que fazer. Muita oração, muita prece, Senhor, pelo amor de Deus, eu deixei ela tocar no assunto do problema dela dentro da minha casa, que era o que eu não queria, que era um atendimento.
Aí nessas horas é... Semana que vem nós continuamos. Esse assunto, obsessão, nossa, vai ser extremamente interessante. Tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite.